Olá, doutores. Olá, acadêmicos de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Quem vos fala aqui é o João Roaro, sou professor, fisioterapeuta e trabalho também com educação financeira para profissionais da saúde. Hoje a gente vai ter mais um episódio super especial com uma convidada que é referência na fisioterapia. Já já vocês vão saber quem é. Só vou passar a palavra para a Cibele e dar as boas-vindas para vocês. Olá, pessoal, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês em mais um episódio. E esse episódio, para mim, com um gostinho, né, super especial pela convidada que a gente vai ter hoje. Mas antes disso, né, eu sou a Cibele Quinaut, sou fisioterapeuta neurofuncional, professora, e hoje eu tenho a honra imensa de trazer um pouquinho aqui para vocês, dentro do multiverso da fisioterapia, a minha grande amiga, que eu logo vou falar para vocês, depois de rodar nossa vinheta. Então, seja muito bem-vinda, Solange Canavarro. Que honra tê-la aqui com a gente. Oi, querida Cibele. Oi, querido João. Tudo bom? O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Que alegria. É uma honra recebê-la, Solange. Uma honra. Assim, a gente conversou muito, né? A gente sempre faz aqui uma listinha de convidados, quem a gente quer trazer aqui para o Fisioverso, e seu nome sempre figurou entre os de topo da lista ali. A Cibele, eu sei que ela é muito amiga sua, então ela sempre falou muito bem, e é um prazer conhecê-la aqui agora. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui, ou que está assistindo também, vai ter uma super experiência com todas as histórias que você tem para contar, com o que você já vivenciou dentro desse multiverso da fisioterapia, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada eu. Imagina. E a Sol, né, acho que mais do que minha amiga, ela é, assim, alguém que vale muito a pena a gente conhecer, né? Assim, eu sou muitíssimo grata de tê-la conhecido, e porque ela realmente, assim, né, eu acho que um dos grandes objetivos aqui do podcast é da gente conseguir inspirar um pouquinho, né? Cada um de vocês, fisioterapeutas, estudantes da fisioterapia. E a Sol tem uma história muito, muito linda dentro da fisioterapia, né? Conquistas e passagens, né? Muito, muito interessantes, que eu tenho certeza que vai inspirar cada um de vocês que está ouvindo. Então, para começar, Sol, conte um pouquinho para nós quem é a Solange. Quem é? A Solange é uma fisioterapeuta. Porque acho que eu só consigo ser fisioterapeuta na vida. Não tem nada... Se bem que agora eu estou querendo mudar de carreira, já falei para vocês, né? Mas, assim, até este momento em que eu penso na minha carreira artística, tudo que eu sei fazer na vida é ser fisioterapeuta. Eu acho que realmente tive uma sorte muito grande, porque eu, muito jovem, eu optei pela fisioterapia, e eu poderia ter cometido um grande erro, porque eu optei pela minha profissão, e a gente opta pela profissão muito jovem, né? Muito cedo. Sim. Então, com muita frequência, a gente comete erros, né? E eu, com 16 anos, 15 para 16 anos, eu optei por ser fisioterapeuta, entrei na faculdade com 16, fazendo 17 anos, e estou aqui até hoje, né, cada vez mais apaixonada pela fisioterapia. Posso dizer quantos anos eu tenho de formada? Poder eu posso, né, mas não deveria, porque vai ter muito. Isso já, desde que eu me formei em 1986, esse ano vai fazer 39 anos, né? Ano que vem eu vou comemorar 40 anos de formada, olha só. É uma vida, né? Uma vida. Muito tempo. E muito bem vivida, né, dentro da fisioterapia. Acho que isso que é o que vale ressaltar, né? Assim, sim, eu acho que... Foram 40 anos, né, assim, de passagem, né? Foram 40 anos de uma história muito bonita, né? Muito intensos, né? A fisioterapia me trouxe
assim, as melhores amizades que eu poderia ter na vida, eu obtive pela fisioterapia. Meu sustento, né? O meu sustento, um sustento digno, eu obtive pela fisioterapia. Eu obtive conhecimento, acho que eu aprendi, eu cresci, eu me forjei como pessoa na fisioterapia, porque a gente, né, a Cibele, minha querida amiga, que falou tão bonito de mim, e eu fiquei tão boba aqui que nem falei, né, o quanto você é especial para mim, o quanto eu sou grata a você por tudo que você enfrentou, empurrada por mim, na verdade. E, enfim, e é uma grande liderança da profissão, e eu fico feliz de ter visto essa liderança florescer, nascer e florescer, né? Enfim, né, conforme eu ia dizendo, eu acho que a fisioterapia neurofuncional, ela forja a gente, o nosso caráter, né? Para vocês terem uma ideia, é para eu contar a história da minha vida? Fique à vontade. A gente vai te direcionando, né, Sol? Então, pode ir falando, pode ir. Mas, assim, antes de você começar, que eu já até imagino que você já está indo lá para frente. Mas conta antes, Sol, assim, porque bom, também sou suspeita, né? O João vai ter que dar uma cortada aqui em mim. Mas a Sol, ela tem uma família muitíssimo pequena, né, Sol? Uhum. E ela é filha única. E aí eu queria, assim, que você começasse, então, um pouquinho antes, né, de você ter entrado na graduação, assim, o que te fez escolher a fisioterapia? Perfeito. Hoje mesmo eu estava falando isso, né, estava conversando. Eu sou filha de pais que não tiveram estudo, né? Ambos são imigrantes, foram imigrantes portugueses, vieram para o Brasil e todos dois tinham um sonho muito grande de estudar e não tiveram a oportunidade de estudar. Então, quando eu nasci, eu sou filha única, eles tinham... Eu sou filha de uma primípara idosa, tinha tudo para nascer com síndrome de Down, felizmente não, mas... eles concordavam numa coisa, que eles gostariam que eu estudasse, né? Então, sempre foi uma coisa muito forte. Você tem que estudar, você tem que estudar. O saber não ocupa lugar, minha mãe dizia. O saber não ocupa lugar. Ninguém nunca vai tirar o que você sabe de você. E aí, eu comecei a procurar faculdades, né? Eu já tinha meus 15 para 16 anos, já estava terminando o segundo grau e tal. E aí comecei a procurar faculdades e tal, pensei em fazer psicologia. Na época eu fiz vestibular para psicologia, passei, e só que é muito interessante que eu tenho uma madrinha que ainda é viva, meus pais não são mais, infelizmente, mas a minha madrinha mora em Portugal, ela é viva e não sei nem se ela lembra disso, mas foi ela que um dia chegou na minha casa e falou assim: Solange, tem uma profissão nova aí chamada fisioterapia, que trata de crianças excepcionais, crianças excepcionais. Olha isso, aí me mostrou uma matéria de jornal e aquilo me interessou muito, até porque eu tinha medo de criança excepcional, né? Garota, eu tinha medo de criança, mas eu não posso ter medo de criança. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu achava que eu tinha alguma coisa que não tinha lógica, eu tentava combater aquilo. E aí, enfim, eu fiz o vestibular pela SESGRAN Rio, né, que era o unificado, para psicologia, e para fisioterapia eu tive que fazer isolado, porque aqui no Rio de Janeiro, na época que eu fiz o vestibular, só tinha 3 faculdades, né, que era a faculdade que eu fiz, que era a FRAIS, que era uma faculdade privada, existe até hoje, e era noturna. Tinha a SUAM, que na época estava envolvida num escândalo assim, de venda de diplomas e tal, então todo mundo... Hoje em dia não, a Uniswan hoje é uma faculdade respeitada, etc. Mas naquela ocasião não era assim, um lugar que a gente gostaria de ir, né? Uhum. E tinha Petrópolis, né? Que Petrópolis é uma cidade longe, um pouco longe do Rio, né? Eu teria que morar lá. Eu era muito nova,
Meus pais também não tinham muito dinheiro, eu não ia conseguir me sustentar morando fora e estudando, né? Então, eu acabei optando por fazer a Frais. E durante 6 meses eu fiz as 2 faculdades juntas. Eu fiz o ERJ, Psicologia, e fiz a Frais com Fisioterapia. Só que aí eu me apaixonei pela fisioterapia e tranquei a UERJ com o objetivo de depois destrancar e fazer, mas nunca fiz. A fisioterapia realmente me completou, ela me encantou e eu sorvia tudo que a fisioterapia tinha para me oferecer. Era um campo enorme, com várias coisas, várias possibilidades, assim, muitas lutas pela frente, né? Porque eram outros tempos, né? Então, essa é a minha história, assim, de como eu entrei na faculdade, né? Que bacana, que bacana. Sol, a gente está falando de uma fisioterapia lá na década de 80, né? Que com certeza a profissão era completamente diferente, até pensando no acesso à informação, né? Nas áreas de atuação profissional, de que é hoje. O nosso público, né? A gente tem pessoas muito jovens que escutam aqui também. Eu acho que eles não têm muita noção do abismo dessa diferença, de como hoje, teoricamente, não que seja fácil, mas é mais simples você acessar a informação, saber o que um fisioterapeuta faz, quais são as áreas que ele pode atuar, e que realmente é um multiverso. E foi por isso que a gente escolheu esse subtítulo para o nosso podcast, né? Conta como era na época, assim, quais eram as principais áreas, com o que as pessoas atuavam, né? Assim, dê alguns detalhes que você recorda dessa época da tua graduação, sabe? Que experiências que você teve? Como eu sempre falo, né? Assim, as principais áreas naquela época já era neuro, né? A neuro, ela era, inclusive a faculdade que eu fiz, ela era na verdade, ela era uma entidade de apoio à criança, né? FRAES, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Então, tinha pacientes neurológicos lá internados, etc. E quando nós fizemos o estágio obrigatório, era junto àquela população daquela área, né? Certo. E assim, a neuro e a ortopedia era a neuroortopedia respiratória, era o que tínhamos, né? A gente tinha pessoas que trabalhavam com hidro, né? Tinha pessoas que trabalhavam com hidro, o RPG estava chegando no Brasil, e era basicamente isso, né, que a gente tinha na época. Eu vou fazer um parênteses, mas assim, da minha graduação, que foi, né, eu terminei ali 10, 15 anos depois que é Sol, ainda era isso, né? Eu falo, teve uma época aqui na universidade, logo no começo, que me pediram para dar aula de dermato. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu não tive isso na minha graduação, né? Porque assim, dar aula de orto, de respiratório, pelo menos a gente sabia alguma coisa, né? Porque eu já tinha estudado, mas assim, dermato para mim foi o meu Jesus. Eu não tinha, né? Eram as 3 grandes áreas, né, que a gente tinha. É verdade. Mas aí, aqui no Rio, algumas coisas assim a gente já tinha alguma noção assim de dermato, mas nunca pensamos, na época nem se falava em fisioterapia estética, né, gente? Que chamam de a dermato era fisioterapia em dermato funcional mesmo, né? Em queimaduras, em pacientes com pancenias e com doenças disfunções, né? E não uma abordagem mais voltada para a estética. Aquilo na minha época nem existia. Quando apareceu até foi digamos assim, um estranhamento, né? Por parte de muita gente, porque muitas pessoas até questionaram, mas fisioterapia, estética, o que tem a ver, etc., enfim. Mas, assim, a gente tinha algumas noções, porque o Rio foi um berço, assim, a fisioterapia o início da fisioterapia foi no Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, né? São os primeiros crefitos, né? Crefito 1, 2 e 3.
Então, assim, a gente tinha toda a experiência da BBR, né, que foi a grande escola de fisioterapia que eu já não peguei, mas que meus predecessores, né, meus professores, foram formados pela ERG, que era a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que foi histórica, assim, era uma escola modelo, uma coisa assim que nunca existiu, acho que no Brasil não tinha outra escola igual, e acho que nunca mais teve, né? Aquele modelo em que a BBR é um lugar onde tem aquela população de pacientes ambulatoriais, mas também tem pacientes internados, e tinha diversos setores em que as pessoas, inclusive, tinham residência em fisioterapia na BBR, sabe? Uhum. Então, os nossos professores eram muito bem formados, né? Na nossa época. Eram professores muito bem formados, por conta dessa experiência. Uhum. E daí, assim, ó, você disse que até esse público ali, da instituição que você formou, de pacientes, era mais voltado à neurofuncional, né? Foi ali que você já começou a desenvolver esse interesse pela neuro? Já nos estágios? Não. Olha só que coisa engraçada. Na minha época, era terra de ninguém, né? Não existia lei de estágio, não existia... O COFITO formou-se em 1970, né? Eu estava em 83, então tinha 13 anos de formação do COFITO. Eu entrei na faculdade em 83, terminei em 86. Então, eu comecei a fazer estágio. Apareceu um estágio para eu fazer no segundo período na Santa Casa. Eu estava no segundo período da faculdade, fui fazer estágio, imagina. E fui amarradona lá fazer. Mas, olha, gente, foi ótimo, sabia? Foi ótimo, eu também falo, foi a melhor experiência que eu tive. Foi ótimo ter feito, porque, assim, apesar de, assim, na época eu não tinha tanta supervisão, etc., mas eu tinha 2 amigas de faculdade que nós éramos muito unidas, e a gente se ajudava, os estagiários mais antigos ensinavam para a gente. Mas na Santa Casa eu tive acesso. A gente estava começando, a gente ficou numa enfermaria de ortopedia. Então, estavam se iniciando. Eu me lembro que era o início das artroplastias de quadril. Então, botava aquele Thompson enorme, né? E a gente ficava fazendo a reabilitação depois, etc. Mas a gente gostava de ir para os outros lugares. Então, eu tive a oportunidade de ver pacientes com lúpus, pacientes com leishmaniose, pacientes com mal de Pote, uma série de doenças clínicas, e que a gente tinha que raciocinar como é que a fisioterapia poderia ajudar aquelas pessoas naquele contexto, né? Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro de medicina interna. Eu precisava entender o que era a doença, para poder saber como é que aquela doença ia evoluir, para saber que tipo de disfunção aquele paciente ia ter e como eu poderia ajudar, né? Então, eu sempre fui muito da ciência básica, fui aquela pessoa que quando eu tinha que estudar alguma coisa, eu ia para anatomia, para fisiologia, para embriologia, depois que eu ia para ciências aplicadas mesmo. Então, acho que isso me ajudou muito a desenvolver raciocínio clínico e me ajudou muito nos desafios que eu teria pela frente, né? Que bacana, que bacana. E daí a neuro entrou em que momento? Desculpa, eu não respondi. A neuro... Desculpa. Vamos lá. Aí depois eu fui fazer estágio num maravilhoso, uma clínica que era assim, o suprassumo da chiqueza do Rio de Janeiro, no fisioterapeuta mais chique que já existiu em todos os tempos, que é o Dr. Hélio Santos Pio, que vocês devem ter ouvido muito falar dele, né? Com certeza. Famosérrimo, né? Acho que não tem quem não tem, né? Poxa. Então, fui estagiária dele, e naquela época era assim, o máximo você ser estagiária do Hélio Pio, porque primeiro que a clínica dele era chiquérrimo. Ele era chiquérrimo, o ar... Assim, o ar que ele deslocava quando ele andava era perfumado. Então, mas sabia que o Espiridião, né? Depois que são muito amigos, né? Foram muito amigos. Ele foi meu professor. A gente também falava. O Espiridião sempre foi muito cheiroso. Às vezes ele aprendeu com o Hélio Pio, só fazendo um parênteses.
Então, isso com certeza, né? Porque o Hélio Pio ele era muito cheiroso e era muito, muito elegante, assim, prezava muito a boa educação, o bem vestir, né? E às vezes os nossos outros professores queridos e tal não eram tão caprichosos. Então, a gente tem alguns fatos engraçados assim de Hélio Pio brigando com os colegas porque não estavam bem vestidos o suficiente na concepção dele. Mas, enfim, aí eu fui estagiar com o Hélio Pio na clínica dele, e quem é que trabalhava? Quem era funcionária do Hélio Pio naquela época? Doutora Miriam Calheiros. Doutora Miriam Calheiros. Ela, na época, devia ter uns 25 anos, tá? Eu devia ter 18 para 19, e eu era estagiária, e aí nunca me esqueço de ver. Às 8 horas da manhã, a Miriam tinha um paciente que era um hemiplégico, um paciente com TCE, adulto, cheio de distúrbio de comportamento, etc. E a Miriam, quieta, que a Miriam é muito brava, né? Mas tratando aquele paciente, eu vi aquele paciente ficar de pé, eu vi aquele paciente andar, eu vi aquele paciente se modificar a cada dia, sabe? E aquilo me fascinou. E, assim, ver a Miriam trabalhando com aquela ética, com aquela cientificidade, principalmente sabendo cada passo que ela dava, ela sabia por que ela estava dando aquele passo, sabe? Uhum. Assim, aquilo me encantou. E aí eu segui a Miriam, eu comecei a fazer estágio com a Miriam em Niterói, que ela trabalhava numa clínica de crianças com PC, etc. Eu comecei a trabalhar com criança e eu fiquei doida, vou fazer neuropediatria, né? Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Não deu para eu fazer neuropediatria, tive que fazer neuroadulto. Então, só antes da gente continuar aqui a conversa, para quem não sabe, a Miriam Calheiros, né, que a Sol está falando, ela é uma super referência para nós na Neuro, né? Quem é da Neuro com certeza conhece. E a Miriam hoje é a atual presidente da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. E ela, eu já mandei o convitinho, né? Então, ela com certeza vai estar aqui com a gente em alguns próximos episódios. Ai, deve ser ótimo. Falando em presidentes da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, temos a honra de ter duas aqui no nosso podcast, né? Verdade. É verdade, né? Não tinha nem pensado. De presidente aqui, minha filha. Você, por favor, você faça a referência para nós. Devidamente feito. Sol, e daí como que entrou, então, essa questão da neuroadulta ali? Daí você foi fazer algum curso de especialização? Você, assim, deu seguimento na clínica ali? Como é que foi? Não, João, sabe o que aconteceu? Naquela época, assim, na época que eu me formei, primeiro que não tinha curso como tem, primeiro que não existia curso de especialização para fisioterapeuta, tá? Quando a gente queria fazer uma pós-lato sensu, a gente tinha que fazer em fisiologia, em anatomia, não existia fisioterapia básicas ali, como a gente faz hoje, né? Isso é uma história para mais tarde, que eu também tenho um pezinho aí nessa história. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu me formei, apareceu um concurso para a Força Aérea Brasileira. Era o concurso para o quadro feminino de oficiais da Força Aérea Brasileira. E todas as meninas da minha turma, vamos fazer, todo mundo se animou. E eu falei assim, eu vou fazer também, porque, afinal de contas, né, quero saber. Eu não tinha nenhuma pretensão de passar, eu achava até que eu não fosse passar. Não. Eu queria saber assim, será que eu quero ver se eu estou muito abaixo do nível dos meus colegas, né, dos meus pares, eu estou mais ou menos ali, sobrevivendo, etc. Vamos nos testar, né? Ia me testar. Aí eu não tinha nem, assim, eu estava me formando quando eu fiz o concurso foi longo, né? Então, quando terminou o concurso, eu já tinha colado o grau, mas estava nesse momento. Eu fui uma pessoa de sorte, né? Porque o concurso apareceu justamente nesse momento. E aí eu fiz o concurso e, assim, eu passei no concurso, fui a primeira colocada do Rio de Janeiro. Olha. A segunda do Brasil, na época, né? E é engraçado que eu não tinha a menor pretensão de passar, tanto não tinha, que eu nem fui ver o resultado, se eu tinha passado ou não. E aí eu me lembro que o meu primo,
olhou no jornal e viu meu nome no jornal, lá que eu tinha passado, e saiu correndo, foi lá em casa falar para o meu pai. Aí chegou para o meu pai, Solange passou. Eu falei assim, eu passei? Não estou sabendo nada. E aí meu pai abriu um vinho do Porto, não sei o quê, uma coisa toda, e eu meio assim, não sei se eu queria ir, sabe? Esse concurso era o quê? Para o quadro de oficiais da FAB, é isso? Eu sou da primeira turma de oficiais fisioterapeutas da Força Aérea Brasileira. Caramba, conta essa história. E ela nunca me deu a roupinha que eu queria tanto, essa roupa dela. Eu já dei toda, não tem mais nada de farda, né? Não tem mais nada. Meu sonho. Devo ter alguma insígnia, alguma coisa que eu guardei, mas farda mesmo não tem mais nada. Nem cabe mais em mim a farda. Mas então, fui da primeira turma. Porque aí, assim, eu não tinha muita... Eu era muito nova, né? Quando eu fiz esse concurso, eu tinha 20 anos. 19, 20, sei lá, nem sei, 20 anos, mais ou menos. Eu fui fazer 21 anos no hospital, para vocês terem uma ideia. Então, eu passei no concurso e tal, fiquei meio assim, mas aí fizeram a minha cabeça, não, Solange, pelo amor de Deus, você não vai deixar de fazer aproveitar uma oportunidade dessa, essa oportunidade de uma vida, etc. Só que na época era para a gente ser temporária, né? Porque nós era quadra, porque eles queriam ver se ia dar certo botar mulher. Porque tinha muito preconceito naquela época, a gente sofreu muito preconceito também, não foi fácil não, sabe? Então, eu passei, aí fizemos 6 meses de adaptação ao militarismo lá em Belo Horizonte. Faz um curso de formação ali, né? Aí a gente ficou a aprender a atirar, lutar karatê, as regras militares, e farda, e como marcha, como é que vira, não sei o que, essas coisas, né? Ficamos 6 meses lá, e quando a gente chegou nas nossas unidades, a gente chegou com um cargo de segundo tenente. Segundo tenente já foi um pequeno preconceito que a gente recebeu, porque, em geral, a gente, na verdade, ficou 5 meses e um pouquinho. Se nós tivéssemos feito um curso de 6 meses, a gente teria como chegar a primeiro tenente, mas eles botaram a gente no quadro mais baixo que tinha, que era para a gente começar bem lá de baixo, e a cada 2 anos a gente tinha que se submeter ao reengajamento, né? E muito bem, assim, aquilo foi indo, né? A gente foi se reengajando. A cada 2 anos a gente fazia lá o teste físico, etc., e se reengajava, e tinha os conceitos também. Foi engraçado que no plano Collor, né, nos anos 90, tinha aquela questão da caça aos marajás, não sei o que lá. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram mandar a primeira turma, eu sou da 5ª turma do corpo feminino, né? Eu sou da primeira turma de fisioterapeutas, mas eu sou da 5ª turma de mulheres, né? Certo. Então, eles mandaram embora uma série de pessoas da primeira turma, sabe? Uma série de moças da primeira turma. E a gente ficou muito assim, inseguro, né? Porque eu falei assim, bom... Aí eu até fiz concurso para a UERJ na época, passei em 2º lugar no concurso, mas não fui chamada imediatamente, então fiquei esperando. No final das contas, aquelas pessoas entraram na justiça e todas foram reintegradas, porque, assim, eles não poderiam, se elas eram tão ruins que elas não puderam ser efetivadas, né? Então, por que reengajaram a cada 2 anos, durante 8 anos? Né? Então, o argumento foi esse e elas ganharam na justiça. E aí, assim, eu fui... na época que eu era para ser efetivada, assim que eu fui efetivada, por quadro de carreira mesmo, me chamaram para a UERJ. E aí eu não fui, porque eu achei que não ia conseguir conciliar, né, dois serviços grandes. E aí passei a minha vaga para o seguinte, né? E é isso, eu sou fisioterapeuta da Força Aérea Brasileira. E daí você já me contou, mas conta aí para todo mundo. Daí você, quando se aposentou, né? Não sei se é esse o termo que usa, você se aposentou com
Com Patente, qual cargo? patente? Eu hoje sou tenente-coronel, fisioterapeuta da reserva da aeronáutica, né? Mas, assim, na FAB, eu fiz as melhores amizades da minha vida, assim, pessoas... Eu tive realmente o privilégio de trabalhar com pessoas, sabe que você trabalha todos os dias com a pessoa e nunca a gente brigou, nunca ninguém quis ser mais que ninguém quis mandar em ninguém, sabe? E com isso nós nos tornamos, na época, um serviço de referência, sabe? Para você ter uma ideia, o estágio houve épocas de ter assim, mais de 200 candidatos para fazer estágio lá no HFAG, a gente tinha que fazer concurso. A gente montou concurso para era super piruado o estágio lá, valia ponto em prova de título para fazer residência na UERJ, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma escola de muita gente. Então, muitas pessoas foram minhas estagiárias, muitas pessoas da Neuro hoje, né? O Clinton não foi meu estagiário, o Clinton foi meu aluno da pós. Joana também foi minha aluna da pós, mas assim, eu tenho... Moana foi minha estagiária, tem várias pessoas da Neuro hoje que foram minhas estagiárias, e não da Neuro também, tem outras pessoas, né? E assim, eu dou estágio desde os 20 anos, né? Eu estava lá, acabei de chegar, já tinha estagiário para supervisionar, e eu tive que me virar nos 30, né? Então, por isso que tem gente mais velha que eu, que foi meu estagiário, tá, gente? Então, não queima meu fogo. Nessa época da Força Aérea, então, você ficou os 8 anos, então, e aí você atendia o quê? Numa clínica, num hospital da Força Aérea? Que tipo de casos que tinha lá? O que era? Então, na Força Aérea, eu fui lotada no Hospital de Força Aérea do Galeão, que é o hospital de maior escalão na aeronáutica, ou seja, é o lugar de maior resolutividade, onde tinha neurocirurgia, onde tem oncologia, onde tinha cirurgia cardíaca, onde tinha um centro de tratamento de queimados, que era referência na América Latina, assim, uma coisa assim... Eu fico impressionada como naquela época já tinha uma coisa tão avançada, né? Então, tinha vários setores, o hospital gigante ali. Eu, inclusive, quando eu entrei no hospital, a minha intenção era ficar no CTQ, porque eu era metida, né? Eu falei assim, eu vou para o CTQ, porque o CTQ é uma coisa de ponta, e eu vou querer. Só que aí a minha classificação até permitia que eu escolhesse. E aí, quando eu entrei, a gente foi fazer as visitas, né? E o CTQ, é o Centro de Tratamento de Queimados, eles tinham um fluxo laminar e o ar era estéreo, então quando você entrava, você tinha que trocar de roupa, botar, como se fosse um centro cirúrgico, sabe? Sim. E os pacientes, era curativo aberto, então eles ficavam nus, né? E com as queimaduras todas expostas. Eu vi aquilo e falei assim, mas de jeito nenhum, não tem a menor possibilidade de eu ir para a CTQ. Aí eu cheguei para minha querida e amada amiga Eliette, falei assim, Eliette, me perdoa, mas eu acho que eu não vou para o CTQ, não, eu vou ficar aqui no ambulatório mesmo. Ela, não tem problema não, eu vou gostar. Eu, que bom, graças a Deus. E aí foi assim, sabe? Que a gente foi escolhendo de acordo com a classificação da gente no curso, né? Que a gente faz aquele curso de 6 meses e sai com uma antiguidade, que é o que a gente chama. Antiguidade é o mais antigo, é o que se classificou melhor, e assim sucessivamente. E você ficou quanto tempo no total, Sol, na Força Aérea? Eu fiquei, na ativa, eu fiquei 28 anos e uns meses. Aí eu fui para a reserva, porque o que acontece? O meu quadro, por eu ser do quadro feminino, o quadro feminino ele foi considerado inconstitucional, e realmente é, porque você não pode ter um quadro atribuído por gênero, né? Você não pode ter um quadro por gênero. Só entra mulher, só entra homem, você não pode. Então, o que aconteceu? Eles não sabiam o que fazer com a gente ficou num limbo. Então, o meu quadro só ia até tenente-coronel. E existe uma regra que fala que você não pode ficar mais do que 5 anos na última posição, no seu último posto, sabe? É porque aí depois
aquele cara que era mais moderno que você fica mais antigo, é para não criar constrangimentos, né? Enfim, e a gente ficou, eu saí em 2015, eu me aposentei, mas aí em 2016, 2017, eu voltei como oficial da reserva, uma espécie de cargo de assessoria que tinha lá, e que os aposentados ganhavam uma renda lá a mais, e a gente ficava meio que assessorando, fazendo um horário de assessoria àquela equipe, e ainda trabalhei lá de 2016 até 2022. Passei a pandemia lá e tudo, e saí em 2022. Então, o que deve ter acontecido aí, que teve esse imbróglio jurídico aí, dessa questão do cargo e tal, e eles tentaram resolver dessa forma. Provavelmente foi isso, né? Eles não resolveram, né? Na verdade, a aeronáutica não resolveu, porque a Marinha resolveu. A Marinha pegou todas as oficiais do corpo feminino e integrou-as aos quadros delas, porque o corpo feminino tinha quadro de saúde, né? Então, na Marinha tem o quadro de saúde, tem outros quadros. Na aeronáutica, você tinha na ativa, como quadro de carreira, somente médico, farmacêutico e dentista. Não existia nenhuma outra profissão de saúde que tivesse um quadro de carreira. Essa foi uma briga muito grande minha na aeronáutica, sabe? Inclusive, em 2008, a gente montou um encontro de fisioterapia militar. E eu reuni nesse encontro o diretor de saúde, o diretor geral de pessoal, um monte de brigadeiros, etc. E botei um vídeo lá da fisioterapia tratando as pessoas, todo mundo chorou, foi uma beleza. E aí, por conta disso, nesse momento, aproveitei que estavam chorando e falei, olha só, tem um projeto de lei, que foi da Dilma, na época da Dilma, um projeto de lei para a criação do quadro de apoio da aeronáutica. E aí, me ajuda aí, dá uma forcinha, vai lá no ministro da Defesa para ele levar isso adiante, lá na Câmara dos Deputados, etc. E isso acabou realmente acontecendo, né? Então, o quadro de apoio, eu não me lembro exatamente em que ano ele surgiu, mas a primeira oficial do quadro de apoio, eu já trabalhei com ela no HFAG, que é a Natália, que hoje ela é capitão, né? Ela começou como primeiro-tenente, agora ela já é capitão. Aí, então, tá assim, foi uma luta, mas ainda é uma luta, né? Porque, isso infelizmente... é um pedaço da história que foi construída para a nossa profissão. Assim, que momento bacana. Parabéns. E só para a gente fechar essa janelinha, né? Aí de né, estarmos falando aí dessa tua experiência no serviço militar. Para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, se você puder resumir essa experiência, algumas conselhos a gente não dá, né? Mas algumas orientações, o que essa experiência dentro do serviço militar te ajudou em termos de crescimento profissional? Se você puder resumir um pouquinho dessa tua experiência para nós. Olha, o que, sinceramente, eu acho que o grande diferencial não foi nem a questão do militarismo, embora nós tenhamos sempre não tinha problema com autoridade, nem com obediência, nada disso. Mas a grande questão foi ter um serviço de boa qualidade, que o nosso hospital era um hospital de excelência, e uma equipe maravilhosa. A equipe com quem eu trabalhei, sabe? Helena, Cristina Dias, Eliette, nós éramos fisioterapeutas, nós éramos amigas, além de fisioterapeutas, sabe? E éramos todas muito boas, modéstia à parte, sabe? Mas, assim, eram profissionais muito boas. Então, a gente realmente criou uma coisa que, na época, foi revolucionária, era um serviço dos sonhos, era um dream team, sabe?
a Cristina com aquela excelência dela na fisioterapia respiratória, que ela hoje é uma profissional conhecida na fisioterapia respiratória. A Helena Fantinatti, ela não é uma profissional conhecida porque ela não quis, porque ela é de uma excelência em ortopedia, na parte de escoliose, etc. A Eliette foi uma grande divulgadora da fisioterapia em Queimados. Ela se tornou quase que uma celebridade nos anos 90, assim, dando palestra em tudo quanto era lugar falando disso. Então, nós tínhamos, e depois foram agregadas outras profissionais, né, que realmente fizeram uma diferença muito grande, que ajudaram a construir algo que era inédito, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente ter um bom relacionamento com a nossa equipe, a gente ter os meios, né? E assim, só falar como é importante a questão do bom relacionamento para vocês, né? A gente, quando a gente entrou, nós éramos, eu falava assim, a gente era sofrida, porque nós éramos tenentes, nós éramos mulheres e nós éramos fisioterapeutas. Então, assim, a gente sofreu muitas humilhações, tá? Muitas humilhações e muito preconceito. Então, assim, tinha médico que queria fazer arguição com a gente, tinha médico que queria jogar uma contra a outra, perguntava uma coisa para uma, depois perguntava para outra, etc. E a gente enfrentou muitas situações em que a gente era confrontada, por exemplo. A gente tinha uma estagiária, como eu falei para vocês, o estágio lá era muito piruado, né? Então, a gente tinha concurso, e esse concurso a gente se preocupava com a idoneidade do concurso. Só que aí tinham as filhas de brigadeiros, as filhas das autoridades que não queriam fazer o concurso, né? Então, a gente ficava numa situação, porque era a nossa palavra, né? Enfim, a gente estava assinando embaixo daquele concurso e, ao mesmo tempo, a gente tinha que aceitar pessoas que não estavam devidamente... Por mérito, né? Então, assim, no final das contas, nós tivemos muita habilidade para contornar essas situações, sabe? A gente ia juntas, muitas vezes a gente foi teve uma vez em especial que a gente teve um problema específico, uma dessas pessoas que não entrou por mérito e que ela queria uma coisa que não seria possível dar para ela, porque senão ia, enfim, comprometer o bom nome do serviço, né? E a gente chegou, eu, Eliette, Helena e Cristina, as 4, fomos para o Brigadeiro. E falamos juntas, olha, Brigadeiro, está acontecendo isso. A gente gostaria que o senhor nos apoiasse, porque o senhor sabe que nós temos que prezar pela honra, nós temos uma imagem a zelar, a imagem da Força Aérea, isso pode macular a imagem da Força Aérea, nós temos um serviço de qualidade, etc, etc. Quem é que conseguia dizer não para a gente? Ninguém. Então, a gente nunca brigou, a gente nunca teve assim, vamos brigar, porque a gente não podia, né? Não existia essa coisa de brigar. Então, como a gente tinha essa questão da disciplina, da hierarquia, a gente passava pelos... Eu tenho uma história engraçada, posso contar a história engraçada? Claro, com certeza. Claro. Antes de você contar, só deixa eu falar a minha opinião aqui, porque eu acho que você deu um exemplo de que, assim, é claro que a gente tem que lutar, brigar pelos nossos direitos, né? Mas existem várias formas de se fazer isso. Uhum. Muitas vezes a gente atinge o resultado que a gente almeja numa conversa, numa outra forma de abordar. Então, achei interessante esse relato teu, porque, assim, quando a gente é confrontado, vocês foram confrontadas, né? Assim, vocês queriam fazer uma seleção justa, honesta, transparente ali, e veio, assim, a gente sabe que nos quadros públicos, talvez existiam mais, né? Essa forma de tentar inserir uma pessoa de uma forma não tão adequada. E eu acho que a nossa primeira reação, talvez até por instintos primitivos, é brigar, né? Assim, ser
muito agressivo, ríspido, né? Ser agressivo, né? E dizer assim, não, isso aqui não vai ser desse jeito e assim, vamos bater o pé aqui. Ao mesmo tempo que em alguns momentos a gente precisa ser assim, em outros talvez não. A gente tem que usar de subterfúgios ali e planejamento e estratégia para conseguir atingir o resultado. E a nossa profissão como um todo, eu acho que ela foi muito, muito sábia nesse sentido, porque nós surgimos basicamente como técnicos, como auxiliares de outras profissões, e hoje a gente conquistou uma autonomia que talvez fisioterapeutas ali da década de 70, né, eles não imaginavam o tamanho que a nossa profissão está hoje, né? Pouco mais de 50 anos após surgir. Então, assim, eu achei muito, muito legal esse teu relato aí, só para linkar com essa nossa conquista profissional e que, assim, ó, com certeza a gente está aqui hoje por pessoas e por atitudes e estratégias, como você falou. Assim, não é à toa que a gente cresceu. A gente cresceu porque tiveram, assim, crescemos sobre o ombro de gigantes, né? Assim, até fazendo esse Uma vez um estagiário falou isso para mim, achei esse paralelo aí. Então, mas é isso, para te agradecer até nessa mas conte o que você ia falar. Não, é porque a gente, às vezes, na diversidade, a gente tem que criar novas estratégias. Então, assim, não sei nem se é tanto mérito nosso, porque a gente, para sobreviver, ou a gente tinha uma inteligência emocional, ou a gente viveria desmoralizada, como algumas colegas de outras profissões a gente viu acontecer com outras oficiais de outras profissões que foram absolutamente... As pessoas não consideravam, né, a opinião delas. Mas, assim, uma estratégia, uma história engraçada, né? Então, as pessoas hoje em dia veem a autonomia que a gente tem e acham que a gente nasceu assim, mas não era assim, né? Como você mesmo disse, né, João? Então... Com certeza. É engraçado porque, assim, quando a gente chegou na fisioterapia, não tinha, era meio terra de ninguém. Então, tinha paciente que chegava, ele mesmo passava o ultrassom nele mesmo. Aí tinha um massagista que era amigo de um brigadeiro, que ele atendia os pacientes particulares dele lá dentro. Era uma série de coisas, assim, de situações que a gente teve que enfrentar com coragem e determinação, né? E uma das coisas era a velha e boa prescrição, né? Então, um belo dia, chegou um paciente para mim com uma prescrição de ultrassom. Aí estava assim, ultrassom. O paciente chegou assim, ultrassom. Aí eu sempre fui meio esquentadinha. Agora eu estou uma santa. Quando eu era mais nova, eu era mais esquentadinha. Aí eu cheguei assim, ok. Aí fui lá no médico. Olhei o carimbo, falei assim, aí o médico, era claro que ele era mais antigo que eu, mais importante que eu, então eu já sabia, eu já partia desse princípio, né? Porque eu era a ralé ali quando eu entrei. Aí eu cheguei assim, doutor, como vai? Tudo bem? Meu nome é Solange Canavarro, eu sou tenente aqui da fisioterapia. O senhor pediu para mim, mandou esse paciente para mim com uma prescrição de ultrassom. O senhor poderia me dizer, por favor, qual é a intensidade, qual é a frequência, qual o modo, se o senhor quer que seja contínuo, se quer que seja pulsátil, se quer que seja subaquático, se quer que eu coloque algum meio de condução diferente, ou se quer que eu faça uma fonoforese, o que o senhor deseja? Aí ele olhou para minha cara assim, achou que eu estava falando inglês, né? Sei lá, chinês para ele. Ele falou assim, mas você não sabe isso? Eu falei assim, claro que sei, doutor. Inclusive, a Força Aérea me paga para que eu avalie os pacientes e eu decida qual a melhor conduta. Mas se o senhor quiser prescrever, não tem problema, doutor. Eu posso ficar lendo revista lá na fisioterapia. A Força Aérea vai continuar me pagando, não tem problema nenhum. O médico, ele ficou olhando para a minha cara, assim, ele era capitão. Tá? E assim, não, então mas você sabe prescrever? Você sabe fazer isso? Olha só, sabe o que é isso aqui? A nossa insígnia ficava no bolso, né?
aqui é uma insígnia de oficial. Para a gente ser oficial, a gente tem que fazer curso superior. Então, o senhor pode ficar tranquilo, capitão, porque a gente vai, não apenas eu, mas todas as minhas colegas estamos plenamente capacitadas a avaliar os pacientes e prescrever. Nunca mais ele prescreveu. E eu esqueci completamente dessa história, porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Esse médico se virou um grande amigo meu, né? Anos seguintes. Depois. Ele chegou assim, ô, Solange, mas tu era chata pra caramba. Eu falei assim, eu? Petulante. Chata pra caramba. Eu fui prescrever o ultrassom, botei lá o ultrassom. Eu falei, qual a intensidade? Aí eu falei assim, eu nem lembrava disso. Ele, pois é, mas era chato. Então, você vê que, assim... Então, assim, essa é uma anedota, né? Uma piada, mas é uma piada de vida real, que isso realmente aconteceu. Mas, assim, foi uma saída. A gente não precisa se dizer que é coitadinho. Ai, o conselho tem que vir aqui para o médico saber que ele não pode prescrever, tem que deixar eu prescrever. Não. Você tem que mostrar também que você é capaz. Você tem que conquistar o seu lugar, né? Porque nada está garantido. Mesmo o que a gente tem hoje, a gente pode perder amanhã. Então, essa conquista é uma conquista diária, né? Enfim, a minha era essa. Sobre isso que você falou, é aquele famoso quem nunca, né? Quem nunca pegou uma prescrição? Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui lembrou de uma história pessoal ou de alguma coisa que aconteceu, então tenho certeza. Eu sei que assim vai mudar um pouquinho o assunto, então deixa eu aproveitar e pedir para você que está ouvindo agora, que está assistindo, printa aqui a tela, marca a gente lá no seu Instagram, a gente vai repostar também, me marca a Cibele, marca a Solange, a gente vai fazer esse podcast chegar em cada vez mais gente, se você nos ajudar a fazer isso para divulgar um pouquinho mais nosso podcast. Vamos lá, Si, pode seguir aí. Então tá, então, né, vamos, como eu falei, a gente tem aqui histórias e, né, conversas para muito tempo. Então, assim, acho que já ficou, né, que eu falo sempre para o João, sabe, Sol, que eu acho que um orgulho grande que a gente tem na fisioterapia é essa possibilidade imensa de opções de trabalho, né? Assim, e a gente acabou de falar de uma aqui que talvez não seja tão conhecida, e eu até me lembro, falei que ia mudar o assunto e estou fazendo outra pergunta disso, mas eu me lembro recente, eu não sei onde nós estávamos, que você estava conversando com alguém, eu não sei se era por conta da Érica, eu não lembro o sobrenome dela, Érica aí do Rio, sabe? Rodrigues. Érica Rodrigues. Que acho que você estava comentando de que depois de muito tempo tinha aberto novamente concurso, eu não sei se foi por conta dela ou não, mas que ficou muitos anos sem abrir concurso para fisioterapia, e acho que recente agora tinha aberto, né? Porque não é algo que a gente vê realmente com frequência, mas acho que é uma carreira muito legal para quem se identifica, para quem quer, acho que é uma grande possibilidade, né? E eu não sei muito a frequência disso, se eles estão abrindo, se você sabe muito como é que está isso. Eu confesso que eu estou meio por fora dessas informações de concurso. Eu sei que, assim, a FAB hoje tem um concurso do quadro de apoio que... o quadro de apoio tem várias especialidades da saúde, jornalistas, advogados, pedagogos, enfim. Todo mundo que não é médico, dentista, farmacêutico, ou aviador, intendente e infante, ou engenheiro, né? Todo mundo que não é nada disso pode entrar pelo quadro de apoio. Então, assim, as vagas para fisioterapeutas são bem reduzidas, sabe? E, enfim. Mas é uma possibilidade, né? Eu acho que isso que para quem... A Marinha também tem, né? A Marinha também tem vagas. A Polícia Militar deve estar precisando abrir ela, porque eles fizeram um concurso, eu fui banca do concurso da Polícia Militar, isso já deve ter uns 20 e tantos anos, e, inclusive, as pessoas desse concurso, que passaram nesse concurso, já são tenente-coronéis da polícia, sabe? Ou até coronel full, nem sei. Mas, e assim, nunca mais teve concurso para a Polícia Militar também. Então, assim, o que acontece é que tanto as Forças Armadas quanto as auxiliares estão usando muito, assim, são muitas
e que é uma opção para algumas pessoas, né? São muitas vagas temporárias, a pessoa fica 8 anos ali, etc. Mas é uma oportunidade, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que é uma possibilidade a mais que a gente tem, né? Sim. De ter uma experiência legal, como você falou, em serviços, né? Em serviços que são muitas vezes serviços de referência, né? Eu acho que é uma... E daí até FAB, Marinha, eu acho que são mais restritas, né? Porque também não tem em todo o território nacional. Agora o Exército, sim. O Exército abre muita vaga também para essa questão temporária aí, que fica... acho que no máximo durante 8 anos ali também, então acho que é bem pertinente falar isso daí mesmo. É verdade. Então agora, realmente fechando, né, o ciclo agora, eu acho que não tem como a gente não falar, né, de uma conquista que você fez e que, graças a ela, nos conhecemos, né? E até pela tua história, eu vi que a temporalidade ali né, em algum momento ela esteve junto, que foi a tua história de fundação da Abrafim. Sim. Né? Eu acho que quem é da Neuro sabe, né, o quanto a gente tem que agradecer a Solange, e, claro, algumas outras pessoas que, né, sonharam esse sonho junto com ela, mas que foi ali né, dessa cabecinha, dessa vontade de fazer a diferença dentro, né, dessa especialidade que eu sou suspeitíssima para falar, que é a melhor de todas, né? Mas conta aí para nós só um pouquinho da história que eu conheço daquele vídeo. Eu sabia que de vez em quando eu estou assim meio desanimada, eu boto aquele vídeo do congresso para assistir. Agora você vai ver quando for lançado o nosso documentário, né? Vai ser um espetáculo. Ai, meu Deus do céu, imagina eu na choração, mas vai lá. Não, então, só te pedindo licença um pouquinho, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para a gente chegar como é que eu cheguei nisso, né? Como é que eu cheguei na fundação da Abrafim. Então, assim, isso em 1994, eu fui diretora secretária da Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que é a primeira entidade da fisioterapia no Brasil. Então, o que aconteceu? A FERJ, né, que ela tinha passado por uma fase muito difícil, quase perdeu, ela tem uma sede própria que os fisioterapeutas da época, antigos, compraram, eles fizeram uma vaquinha e compraram a sede da FERJ, etc., e estava prestes a perder a sede, quando Miriam Calheiros, você tem que perguntar para ela essa história quando você estiver com ela, Miriam Calheiros se propôs a ser presidente da FERJ e tirou a FERJ do buraco, né? Então, na gestão seguinte, entrou um grande homem, fisioterapeuta, colega, que já não está mais entre nós, o Dr. Mauro da Silveira, como presidente, e eu era diretora secretária. E foi aí o início da minha vida, da minha militância dentro da profissão. Eu comecei com a FERJ, depois, na década de 2000, mais ou menos, a gente concorreu, eu Rita Vereza, e alguns profissionais aqui do Rio, o Willem, que é atual presidente do CREFITO 2, nós concorremos ao CREFITO, né? E eu fiz parte da gestão do CREFITO como colegiado de 2002 a 2006. 2002 a 2006, isso. 2002 a 2006. 4 anos, né? 4 anos, Na gestão seguinte, eu não quis continuar, porque eu nunca gostei de me perpetuar no poder, achava que tinha que dar oportunidade para outras pessoas, e fui uma das poucas daquela gestão que não continuou. E aí, mas eu nunca precisei de cargo para trabalhar, né, Sibeli? Você sabe disso. Trabalhar pela minha profissão sempre foi minha... E aí me pediram, Solange, eu preciso que você continue organizando e trabalhando na Comissão de Educação e Fisioterapia.
E aí tá, eu fiquei como presidente da Comissão de Educação, mas sem ser do colegiado. E nessa Comissão de Educação a gente trabalhou, a gente fez muitas coisas legais aqui no Rio, né? A gente ajudou a criar, não, a gente ajudou a criar, a montar o curso de fisioterapia do IFRJ, porque no Rio de Janeiro só tinha fisioterapia pública na UFRJ. Aí a gente conseguiu da IFRJ, a gente conseguiu que a terapia ocupacional fosse criada na UFRJ. Tudo isso a gente teve uma atuação. Não é que nós tenhamos sido os protagonistas, mas a gente teve uma atuação importante para que aquilo acontecesse, sabe? Então, a partir dali, eu fui aprendendo muitas coisas sobre política profissional. E acho que política é berço, sabe, Cibele? Acho que é berço que papai e mamãe dá para a gente, que ensina a gente a ser honesto, a não ficar com o que não é nosso, essas coisas. Então, você vai conhecendo as pessoas e vai vendo quem é que tem os mesmos valores que você, quem é que não tem, quem é que está agindo corretamente, quem é que não está. E aí, isso vai te ensinando a agir com inteligência também, para conquistar as coisas. E, assim, em 2008, eu era, além de ser presidente da Comissão de Educação do CREFITO, eu era presidente da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional do CREFITO 2. E aí, a gente estava organizando o COBRAF em 2009, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu lembro que uma das reuniões do COBRAF, o Reginaldo, né, o falecido Reginaldo, querido, que era, na época, o presidente da FB, ele chegou para mim e falou: Solange, o COFITO agora, tinha mudado o COFITO, né? O COFITO agora fez uma resolução e ele está fazendo um convênio com as associações de especialidades. E, como não tem nenhuma associação, a associação que vai representar vai ser a Abradimene. Só que a Abradimene, com todo o respeito que eu tenho à Abradimene, ela é uma associação ligada a um método específico da neuro, a uma determinada linha de pensamento da neuro. E, assim, por mais honrada que seja essa linha de pensamento, não era a situação ideal para representar toda uma especialidade. Isso já configuraria só por si só um conflito de interesse, né? E eu cheguei para o Reginaldo, falei: que absurdo! Ele: mas não tem outra da neuro? Aí eu falei assim: olha, fica sabendo que nenhum cientista nesse país vai aceitar ser representado pela Abradimene. Aí ele: então você vai e faz uma associação aí rapidinho. Não esqueço que ele falou isso. Faz uma associação aí rapidinho e entra no edital. Aí eu virei para ele assim: escuta aqui, eu não sou mulher de fazer associação rapidinho. Você está pensando que eu sou mulher fazer associação rapidinho? Que negócio é esse? Bom, e aí? Mas é verdade, querido. Mas aí, enfim, nós, na Câmara Técnica de Neuro, a gente então começou esse movimento. Era eu, Kiki, né, Cristina Curti, a Miriam nem participou tanto da Câmara Técnica, mas participou também do movimento. Vilma Costa Souza, André dos Santos Silva, Érica ajudou. Então, algumas pessoas, nós nos unimos. Na época não existia rede social como existe hoje, né? Não existia Instagram, tinha Orkut ainda. Orkut. A gente criou. Aí, o que a gente fez? A gente pegou o CNPq, a plataforma Lattes, a gente botou lá fisioterapia neurofuncional, fisioterapia neurológica, e a gente foi pegando uma lista de todas as pessoas que estavam enquadradas na fisioterapia neurofuncional, fisioterapia neurológica, coisas parecidas, e a gente pegou os e-mails das pessoas, fizemos um trabalho assim. E aí entramos em contato com essas pessoas, mandamos e-mail dizendo que a gente queria abrir uma associação, fizemos um movimento pró-associação de neuro, né? Fisioneuro.
E aí a gente, com nosso dinheiro, a gente bancou uma chamada em diário oficial, e aí, durante o COBRAF, a gente conseguiu fazer uma assembleia para a fundação da Abrafim, né? Nessa assembleia, a gente já chegou com uma proposta. Lógico que se você quer que uma coisa aconteça, você tem que ir minimamente organizado, né? Então, nós já chegamos com uma proposta de estatuto, chegamos com uma proposta de diretoria e chegamos na Assembleia. A Assembleia foi uma das coisas mais bonitas da vida. É o vídeo que eu falei para vocês, que tem esse vídeo, João, que eu falei agora, assim, às vezes... 2009, né? Foi uma das coisas mais bonitas da vida essa Assembleia, porque, primeiro, nós tínhamos uma sala cheia, eram mais 150 pessoas na sala. Você vê que é uma categoria que não é muito politizada e, mesmo assim, compareceu em massa, né? Ali. E aí, assim, algumas pessoas foram contra, principalmente a presidente da Abradimini se manifestou contra, porque ela queria, por alguma razão, ela gostaria de ser a representante da fisioterapia neurofuncional no COFITO, junto ao COFITO. Só que, assim, para representar a fisioterapia neurofuncional, é preciso que você congregue todos os saberes, né? A fisioterapia neurofuncional, só ela, já é muito ampla. Então, assim, a gente, assim, olha, a gente não quer isso, a gente quer partir do zero, de uma forma igualitária, a gente quer que todos os profissionais tenham a mesma chance de participar, nós não queremos estar ligados, nem comprometidos, nem, enfim, maculados, sei lá, por qualquer linha de pensamento, seja ela qual for, né? Até porque tanto o Bobat, esses cursos todos de capacitação, eles têm um custo, né? E não é um custo barato, então a gente não se sente confortável de abrir de não abrir uma associação, ou seja, de me integrar naquela que já vive dos cursos que dá. Então, a gente sempre entendia que a Abrafim não podia dar um curso de formação que prendesse as pessoas a ela, sabe? Sim. Que gerasse um conflito de interesse, porque, no final das contas, a Abrafim ia representar a especialidade e seria a Abrafim que iria chancelar os títulos de especialista. Ora, se você vai ser responsável por fazer a prova e por dar o título de especialista, fica muito feio se eu também for uma pessoa que for a entidade que vai dar o curso para formar as pessoas que vão receber o título. Quer dizer, isso é conflito de interesse. Então, quem quiser ter o título vai ter que pagar o que eu quiser cobrar no curso que eu vou oferecer, né? Então, esse é o conceito de conflito de interesse, que não é muito claro para muita gente aí, infelizmente. Mas então a gente não queria que a Abrafim fosse criada com isso. E aí foram várias coisas interessantes, engraçadas, e eu nunca me esqueço. Sabe que eu sou muito grata. Eu, outro dia, revi esse vídeo todinho, do início ao fim, sabe? Eu tenho ele todinho, ele está no YouTube, todinho. A primeira pessoa que levantou para falar a favor da Abrafim, eu estava muito nervosa, porque eu era a pessoa indicada para ser a primeira presidente, e eu, imagina, né, era uma responsabilidade enorme, eu não sabia se era uma coisa que só eu queria, se as pessoas também gostariam daquilo, eu não sabia se eu ia dar conta de manter a entidade, enfim, eram muitas incertezas, né? E eu sei que, assim, a primeira pessoa que levantou para falar da Abrafim foi o Nivaldo Parisotto. Nivaldo Parisotto. Eu ia chutar, mas falei, não vou. Quando o Nivaldo Parisotto levanta para defender a criação da Abrafim, aquilo me deu uma paz no coração, porque o Nivaldo já era, naquela época, uma pessoa de reputação ilibada e que todo mundo respeitava, referência. Aí eu falei assim, agora ninguém vai falar contra, né? Mas mesmo assim teve gente que falou contra. Mas foram poucos, sabe? E as pessoas se levantaram. Faz parte do processo democrático. Faz parte do processo democrático, né? Sim, claro. Exatamente. Mas as pessoas se levantaram e começou a crescer a paixão naquele público, sabe? As pessoas
começaram a, não, porque tem que ter, a gente não quer ser ligado a ninguém, a gente quer crescer sozinho, independente, parará, parará, parará. E aí chega no final do vídeo aquela coisa, quem é a favor da criação da Abrafim, levanta o papelzinho verde, aí aquele povo todo levanta o papelzinho verde, todo mundo batendo palma no final, e as minhas pernas tremendo, né? Isso o vídeo não mostra, a Globo não mostra. Sim, momento. A gente vai deixar, então, já que você falou que está disponível no YouTube, a gente vai deixar esse link aqui na descrição também, para quem quiser, né, tiver interesse de assistir. E até vou resumir para os nossos ouvintes aqui. Quem quiser montar uma associação rapidinha, então, tem que liga para a Solange. Acessar a plataforma Lattes, achar o e-mail de todo mundo que trabalha na área, mandar e-mail, essas pessoas vão para um congresso e, né, por aclamação, eles... Diário oficial, mas aí já tem que ir com estatuto pronto, com tudo isso, né? Porque senão não adianta, você não tira CNPJ, você não faz nada, né? É que hoje, né, assim, voltando àquela fala anterior que eu tive, hoje são várias associações, né? Todas as especialidades têm. Parece que é comum ter, né? Mas, veja, em 2000... Parece que é fácil. Sim, a gente está falando de coisa de 15 anos atrás, né? Que é super recente na história da Físio ali. Então, com certeza, a Abrafim foi uma das primeiras dessas generalistas, né? Como a Abrafito, a Sobrafir, né? Assim, ela tá na esteira ali das... A Sobrafir foi a grande pioneira mesmo. A Sobrafir, tem muito tempo. A Abrafim, ela veio em 2009, no mesmo congresso que foi criada a Abrafim. Não, um pouco antes da Abrafim foi criada a BFO, pela ANC. Também um movimento muito semelhante que aconteceu também no CREFITO 2, a ANC Bergman. Que é a BFO, para quem não sabe, é a de oncologia. De oncologia, exatamente, que ela é uma referência na fisioterapia do câncer, né? A Abrafito, acho que veio 1 ou 2 anos depois, sabe? Veio depois da... Veio depois, com certeza. Então, eu estou na dúvida, eu acho que a Sonaf... A Sonaf é muito antiga, muito mais antiga que a Abrafim. Veio antes, né? Veio bem antes, é isso. Muito antes. Assim, a Abrafim, ela é mais uma... Agora ela está uma senhora, assim, de meia idade, se a gente for considerar. Ela está debutando esse ano, estamos tudo orgulhosos. Vai ter festa de debutante, estou escolhendo minha roupa. Você vai dançar valsa. Vamos dançar valsa? As presidentes têm que dançar valsa lá. Pessoal, nesses 15 anos, então, da Abrafim, né, que você comentou ali, uma história muito bonita de como foi a fundação toda, né, esse pessoal todo apoiando, você foi a primeira presidente da associação. Quais foram os teus maiores desafios? Quais foram conquistas que vocês tiveram com a associação, né, assim... Comenta um pouquinho sobre esse lado mais de como foi a gestão da associação. Assim, a gente não sabia como fazer, né? Porque ninguém ensina a gente isso no colégio. Então, assim, acho que as grandes conquistas, primeiro foi conseguir fazer, porque assim, a minha preocupação era ser democrática. Eu não queria, de maneira alguma, ser aquela presidente eterna, então eu estava criando associação, eu ia ser presidente, as pessoas daqui a pouco, a Solange criou uma associação para ela. Né? Eu tinha uma preocupação enorme com isso. Então, me comprometi de público lá, nós estávamos em outubro de 2009, e eu me comprometi que em 2010 eu faria o primeiro congresso, e que nesse primeiro congresso nós escolheríamos uma diretoria definitiva, para poder dar a oportunidade se alguém mais quisesse ser presidente, enfim, né? Ninguém quis, né? Vou dar um spoiler para vocês, ninguém quis, né? Nunca quer. Ninguém quis. Mas eu acho que conseguir fazer o primeiro congresso em pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. A gente não tinha nada, a gente não tinha um tostão no bolso. Miriam ajudou muito, porque Miriam tinha uma grande amiga, que se tornou minha amiga também, que era Simone Franco, ela trabalhava com organização de eventos, ela trabalhava no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Ciência da Computação, uma coisa assim, que era em Petrópolis, que tinha uns auditórios. Então, a Simone, ela
ajudou a gente, ela organizou a um preço simbólico, né? Alugou auditórios para a gente, a um preço simbólico, fez um congresso lindo, a gente conseguiu chamar gente do Brasil inteiro, lá do norte do Brasil até o sul. Doutora Cibele Quinalti, vou te dar um spoiler, João, ela estava grávida quando o primeiro Cobrafim. No segundo Cobrafim também. No terceiro Cobrafim também. Estava grávida. Ela estava grávida em vários congressos ali. Não sei por que ela estava grávida em tantos congressos. Enfim, mas não tinha assim, televisão em casa, gente. Não tinha Instagram, essas coisas para a gente ficar entretido. E assim, nesse primeiro ano, o que eu acho interessante é que a gente já conseguiu, nesse primeiro ano a gente conseguiu uma parceria com a Journal of Neurologic Physical Therapy, que publicou os 4 melhores recursos. Até hoje ela publica os 4 melhores. É o maior jornal, né, específico da fisioterapia funcional. Só de ter a chancela de uma revista dessa, né, já mostra a importância do evento, né? Pois é, a gente conseguiu. Aí a presidente da seção de neuro da APTA, que era a Catherine Sullivan, ela veio ao Brasil e deu palestra, deu curso para a gente, assim, foi uma presença, assim, ela foi de um brilho, né, para a gente, brilhou muito, foi muito bom. Então, o primeiro Cobrafim foi uma grande conquista, sabe? E eu vou fazer até um parênteses aqui, porque, assim, de novo, né, a gente está falando de 15 anos atrás, onde rede social, essas coisas, né, não era essa, né, essa janela de visibilidade que é hoje, né? E eu me lembro, até hoje, como eu fui parar no Cobrafim, né? O Cobrafim... Eu nunca soube. Você não soube? Não. Foi em novembro, né? Foi, 25 de novembro. E eu estava no Canadá, e aí a Sheila Schneiber, né, que foi depois da diretoria comigo, na minha gestão, e a Estela Michaelsen. A Estela, ela foi sócia fundadora, né, se não me falha a memória, e acho que a Estela ia dar palestra. A Sheila eu não me lembro, não vou nem falar. A Sheila e a Estela deram um curso pré-congresso. Ah, entendi. E aí, eu estava no Canadá porque eu estava para defender a minha tese de doutorado. Eu já estava morando aqui no Brasil, mas tinha ido para lá, acho que fiquei uns 4 meses por aí. E eu lá, as meninas me mandaram mensagem, a Estela e a Sheila, se você quando que você volta, você precisa vir para ir no congresso, vai ser o primeiro congresso de neuro que vai ter no Brasil. E aí eu ajustei minha passagem, eu não voltei para casa, eu mudei minha passagem, fui direto para o Rio, do Rio fui para Petrópolis para ir para o congresso. Só que assim, foi tudo muito corrido, eu não tinha hotel, eu não tinha feito uma inscrição, a inscrição fiz, né, meio perto ali. E aí no hotel eu acabei ficando no quarto com a Sheila e com a Estela, porque não tinha mais, né? Lotou, Petrópolis estava bombando. Aí eu acabei ficando no quarto com as meninas e nem podia, nós demos um jeito, não eu consegui entrar, porque não era o quarto só para 2 pessoas. Entrou gente, assim, a gente não tinha como vender inscrição na hora, porque lotou, o espaço não era grande, né? Eu tenho quase certeza que eu acabei fazendo a minha na hora. Algumas pessoas fizeram, a gente acabou abrindo algumas exceções, né? Não sei exatamente com que critério. Acho que fui a exceção. Pois é, menina, porque assim, eu acho que a gente meio que fez uma exceção para quem seria os próximos presidentes da Abrafim, sabe? Eu nunca me esqueço que aqueles meninos, o Leonardo, sabe Leonardo? O Léo vai estar aqui também. Piauí, ele chegou ele e a esposa chegaram do Piauí, lá no dia não tinham se inscrito. Não feito inscrição. Ele me contou isso. Meu Deus do céu, como é que esse sujeito vem do Piauí para cá e não fez a inscrição? Aí a Kiki assim, olha só,
Eu vou deixar você fazer inscrição, mas olha, presta atenção, hein? Você tem que participar da Abrafim. Você tem que ser delegado. Agora vai ter assembleia. Você vai participar da assembleia e você vai se candidatar a delegado. Levantar a mão. E ele se candidatou, todos eles. Você também foi delegada, né? Eu virei delegada nesse congresso, foi no primeiro. Uhum. Aí acho que foi por isso, a gente trocou, foi uma moeda de troca. A gente só deixou se inscrever quem se candidatasse a delegado. Enfim, mas assim, foi um congresso... Assim, é difícil a gente falar, né? Foi o melhor, porque assim, todos foram muito bons, somos suspeitos também para falar. Mas assim, acho que... emblemático pela história, né? Pela história, eu acho que pelo... gostinho, né? Tem um gostinho de... E pelo encontro, foi a primeira vez que, assim, eu lembro que tinham muitas pessoas, né? Inclusive a Solange, assim, pessoas que a gente ouvia falar e que a gente teve pela primeira vez a oportunidade de encontrar, né? De estar todo mundo no mesmo ambiente. Foi, assim, uma vibe de verdade muito boa, né? Ou seja, tinha agora... até camarão nos lanchinhos, nos intervalinhos, ainda tinha camarãozinho. Capricho, né? Agora todos os neurolovers estão com os olhinhos brilhando, o coração batendo mais forte, né? Assim, não tem como não dar a palmatória agora à fisioterapia neurofuncional com duas presidentes aqui, né? Então, assim, quem sou eu para falar que a Sibeli sempre fala que a área dela é melhor? Eu acho que não, eu acho que é a minha, né? Sou da traumato ortopédica, então, mas cada um defende o seu e tá tudo certo, então... A traumato ortopédica, depois que descobriu que os pacientes tinham cérebro, melhorou bastante. Melhorou bastante. Mas muito bem, pessoal. E daí depois, Sol, desse primeiro evento, então, vocês conseguiram, obviamente, daí reunir mais pessoas para defender a causa, né? Por livre e espontânea pressão, vocês conseguiram vários delegados ali também, e a mensagem foi se espalhando o país afora. E daí foi feita a eleição, João, ali, né? E eu fui reeleita. Fui reeleita como presidente, etc., uma diretoria. Mas mudou um pouquinho a diretoria do que vocês tinham feito lá atrás, mudou, né? Mudou um pouquinho, porque assim, na primeira diretoria eu era presidente, o Abraão era meu vice. Eu já não me lembro assim de cor, não. Eu me lembro que nessa segunda diretoria o Emerson virou meu vice, que o Emerson era suplente na primeira diretoria, na temporária, né? Aí ele virou meu vice. O Clinton... A gente está falando um monte de nome aqui, gente, mas assim, né, supondo que todos conhecem, né? Mas o Abraão Batista, ele é hoje... Bambambam da neuromodulação. Na neuromodulação, ele trabalha muito com dor, né? Acho que o forte mais hoje, a linha maior, né, do Abraão é a dor, né? Neuromodulação em dor. O Emerson Fachin, ele é professor lá da UNB, em Brasília, e assim vamos. Pois é, desculpa, eu vou atentar para chamar o nome inteiro das pessoas. É isso, assim, conquistas, assim, cada congresso era uma conquista, né, gente? Porque era muito difícil. Assim, o segundo Cobrafim, eu me lembro que eu assinei o contrato para o salão, eu me lembro que era R$90 mil que eu tinha que pagar para o hotel, né, para o Windsor Hotel. E eu não tinha um tostão na conta. Eu assinei uma dívida de R$90 mil. Hoje em dia eu penso, gente, o que eu tinha na cabeça, né? Eu tinha muita certeza de que o negócio ia dar certo, porque, francamente, né? Tem que Mas confiar. eu trabalhei muito para aquilo ali. Não dá prejuízo, né? Então foi bem sofrido, mas... E é o que a gente fala de novo, né? Claro, não dá para a gente comparar, mas acho que quem vive, né, e sabe um pouco da história da Abrafim, tem muito a agradecer a Solange, claro, não só ela, né, a Solange, a Kiki, né, muitas outras figuras ali, porque foi muito difícil, né, você começar uma associação, e pensando numa associação séria, né, com responsabilidade, com esse cuidado, com esse primor, com todos os caminhos que tem que ser ali enfrentados,
é muito difícil, né? Tem que ter uma cabeça muito boa, tem que ter uma ética fora de sério e uma dedicação. Eu acho que... E aí vocês entraram acima do que precisa, né? Porque vocês assumiram coisas, acho que o quanto... a quantia que vocês deram financeiramente pela Abrafim, né, de doação e de coração, eu acho que já aí muitas pessoas já teriam recuado, sim, né? Sim. Por muitas razões, né? Não é julgar, né? Às vezes você não tem mesmo, não é esse o ponto, né? Mas isso já é uma grande barreira, né? Sim. E assim, eu acho que cada um com os seus desafios. Você também enfrentou desafios bem difíceis quando você foi presidente. Acho assim, são épocas, né? Mas, assim, falando de conquista, eu acho que assim, uma das principais conquistas mesmo da Abrafim foi o que a gente conseguiu, aquilo para que a gente foi criado, que foi o convênio com o COFITO, né? Para a gente poder realmente, de fato e de direito, representar a fisioterapia neurofuncional perante o Brasil, né? No Brasil inteiro. Então, e esse convênio... Não sei se era isso que você ia falar, Sol, mas assim, para contextualizar, não sei se vocês lembram lá no comecinho, a Sol falou que a Bradimini, ela tinha este convênio, e ela realmente, no início, éramos duas associações que podiam fazer essa concessão, né? Exatamente. E aí, assim, esse convênio com o COFITO permitiu que nós tivéssemos uma série de ações e até uma parceria, né? O COFITO contou com a Abrafim e conta até hoje, né? Acho que a Abrafim está entre as associações que mais colaboram. E a Cibele, então, ela, na gestão dela, ela fez muita coisa junto com o COFITO. Pareceres técnicos, né? Pareceres e... que, assim, a Abrafim é demandada... Hoje em dia, ela é demandada toda semana com alguma ação judicial envolvendo a neuro. Toda semana tem que mandar uma ação, um parecer para um juiz, uma coisa assim. Então, assim, a Abrafim realmente tem trabalhado, e a gente trabalhou em algumas resoluções, né? A gente trabalhou na resolução da neuromodulação, que eu acho que foi também uma coisa que mudou muito a história da fisioterapia. Marco, né? No Brasil, e eu acho que tem potencial para mudar a história da fisioterapia no mundo, sabe, Cibele? Porque eu acho que o Brasil tem muito a ensinar ao mundo em relação à neuromodulação. Porque o Brasil é pioneiro em neuromodulação não invasiva e o uso dela na reabilitação e tudo mais, então acho que isso é uma coisa que eu acho que é um orgulho para a Abrafim, sabe? Com certeza. Não, e a gente tem até, né, Sol, que existe um artigo internacional que menciona isso, né, que o Brasil foi o primeiro país a fazer uma resolução específica para a neuromodulação e daí, no nosso caso, na fisioterapia, né? Exatamente. E quantas pessoas hoje sustentam o seu lar com isso, né? Então... E a gente fez, né, mais recente, foi a 562. É isso? Né, que disciplina ali, né, que versa sobre o que é a fisioterapia neurofuncional e né, modéstia à parte, acho que neste teor é a melhor resolução que tem, porque ela foi muito bem construída, né, a gente teve o cuidado ali de fazer, até usando a própria CIF, e ela ficou muito, muito clara, né, claro que apanhamos bastante, apanhamos até hoje, mas ela ficou muito bem descrita, né, e acho que essas contribuições, elas são, acho que essa parceria mesmo, né, com o sistema, que o sistema COFITO-CREFITOS, ele está ali principalmente por uma questão de fiscalização, né, mas eles não têm, e nem é a obrigação deles, né, ter esse conhecimento técnico-científico. E esse é o papel das associações, né? E eu acho que isso a gente pode dizer com muito orgulho, a soltar de novo, né?
na diretoria. Você está de diretora secretária agora, Sol? Estou de diretora secretária. Mas depois que acabar essa gestão, eu vou virar cantora. Entendi. Não quero mais fazer nada de militância profissional. Já dei a minha contribuição. Você pode fazer umas musiquinhas para a Brafim, então. Posso tocar para a Brafim no dia que fizer uma festinha, eu dou lá, faço uma voz e violão para a Brafim. Ó, já tá bom. Antes que a gente vá para esse assunto aí, que eu achei interessante do seu interesse pelo canto, você então foi a presidente entre 2010 e 2014, e depois você passou o bastão para a Cibele 14 a 18? Foi essa a história? Não, de 2009 a 2017, não é isso, Cibele? Porque ela entrou na fundação, né? Depois teve a eleição dela, foi até 14, 14 a 17, são 3 anos o mandato da Brafim, tá? E daí foi aí de 14 a 17, na verdade, é porque a gente passa o bastão em janeiro, né? Eu fui vice-presidente da Solange. Isso. Eu estava na vice-presidência. Um belo dia, a gente estava em Curitiba, e eu falei assim... Grávida, essa vez. Eu estava grávida também, porque eu me lembro de eu estar com um barrigão, não sei se é essa história que você vai contar. Eu me lembro de eu estar com uma pança muito grande. Não, a vez que você estava grávida foi quando você foi me buscar no aeroporto, né? Tá. Eu não ia falar dessa vez, não. Mas eu tenho lembrança de que foi em Curitiba essa conversa que a gente teve, não sei se foi. Aí eu cheguei assim, ô Cibele, olha só, eu acho que eu já tenho que sair dessa presidência, mas assim, tá difícil de encontrar uma pessoa para me substituir. E no dia que eu conheci você, no dia que eu vi você com aquele barrigão me buscando lá no aeroporto, e pelas conversas que a gente teve, pelo tanto que a gente nem conversava tanto, porque não existia o WhatsApp, tudo era dinheiro, né? O negócio, né? A gente gastava dinheiro para falar. Mas, assim, o tanto que a gente conversou e as suas atitudes, as coisas que você faz, seu senso ético, eu acho que você é a pessoa indicada para me substituir como presidente. Aí aquelas pernas bamba que ela falou que teve lá no Congresso era minha, né? Meu Jesus amado. Ficou doido. Ainda bem que nessa vez a Cibele não estava grávida, porque eu acho que ela perdia o filho ali mesmo. Ou nascia ali, né? Das duas, perdi ou nascia. Aí você fez só aquela carinha do gato de botas do filme do Shrek lá e ela aceitou. E ela aceitou. E eu sou muito grata a ela. Eu sou muito grata a Cibele, eu sou muito grata a Gessiele, eu sou muito grata a Miriam, sabe? Porque cada vez que uma pessoa se candidata a presidente, na minha cabeça é como se falasse assim, caramba, que bom, Solange, isso não foi uma loucura da sua cabeça. Isso realmente é uma iniciativa que tem mérito e que é importante para outras pessoas, sabe? Porque se você fica aquela associação de um presidente só, qual é a função social que essa associação tem? Né? Para que ela serve? Então, assim... Eu tenho já uma coisa na cabeça, não sei nem se eu podia falar, mas que eu... Assim, porque é difícil, né? Assim, quando a Sol falou comigo, é aquela sensação, assim, né? Claro, é um orgulho, né? Imagina, Solange Canavarro confiando isso a mim, né? Assim, eu falei, meu Deus, ela bebeu, acho, deve estar, sei lá, com tóxico que ficou, tá doida. Mas, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a história provou que eu estava certa, porque você foi uma excelente presidente. Não, muito obrigada, mas não era isso que eu ia falar. Eu ia dizer que eu nunca vou me esquecer que eu ficava muito com isso na cabeça, porque você me falou algumas vezes que né, na época era o seu marido, né, o seu ex-marido, disse que falava direto para ela, João, por que você fez isso com ela? Eu morria de medo dela se separar do marido, isso eu morria de medo. E daí ele ficava, como que você vai deixar ela sozinha?
Mas é isso. Mas assim, ó, eu tenho certeza que agora todos fala agora especialmente dos especialistas ali em neurofuncional, que são afiliados à Abrafin, eles com certeza devem estar fazendo agradecimento a vocês duas, porque ser presidente de associação, por mais que talvez quando as pessoas frequentem os congressos, né, elas vejam aquele glamour, aquela parte bonita que compõe mesa de abertura e os discursos são maravilhosos, elas não veem o dia a dia, né? O trabalho, as noites em claro, o tanto que, assim, é de fato uma doação à nossa profissão. Eu não consegui acompanhar a Solange tão de perto nesse sentido, mas acompanhei a Cibele, porque a gente trabalha junto há muito tempo aqui já, na universidade, e eu lembro que na época que ela era presidente da Abrafin, assim, não tinha um dia que ela não comentava de alguma demanda da Abrafin sobre ela ali, né, e sobre as diretorias e assim por diante. Então, assim, ó, eu tenho certeza que eu sou a voz aqui de muitas pessoas da Neurofuncional para agradecer vocês duas pela dedicação, por todo o trabalho que vocês desenvolveram e contaram essa história. Assim, foi muito bacana ouvir como foi criada, como vocês conceberam, como a história provou que vocês estavam certas e que, assim, hoje a Abrafin é gigante, né? Assim, mas ela só está aquela mesma história dos físios mais antigos, anteriores, que a gente está aqui hoje graças a eles. A Abrafin está onde está hoje, em boa parte graças a vocês duas e as pessoas, não só vocês duas, né? As gestões que vocês conduziram. Então, vocês falaram o nome de várias colegas ali, então, a essas equipes, né? Para que a gente não cometa a falha de faltar com nenhum nome, porque muita gente trabalhou para que isso acontecesse. Então, o agradecimento a vocês duas. Não, eu acho, não sei, assim, acredito que a Sol compartilhe isso comigo, né? Quando você estava falando também da tua experiência profissional lá na HFAG com as pessoas que você trabalhou, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais levo da Abrafin é isso, né? Quando eu estava na gestão enquanto vice-presidente e depois enquanto presidente, assim, a gente tem até um grupo, né, do pessoal da nossa gestão que é Família Abrafin, porque assim, nós ficamos, porque assim, a gente trabalhava tanto junto e né, todos os dias a gente tinha que se falar e todos os dias tinha demanda. Claro que tem aqueles que a gente acaba buscando mais, né, Sol? Tem até pelos cargos também, né? Assim, são demandas ali e a gente saber que a gente pode contar com essas pessoas, porque às vezes de hoje para amanhã, assim, eu preciso fazer um negócio e assim, não vou fazer, né? Eu tenho que responder ao Ministério Público, né? Não é uma questão de querer poder, né? Tem que fazer. E eu acho que essa possibilidade, assim, fora de tudo que a gente falou aqui, né? Do crescimento da profissão, mas acho que das amizades que nós fizemos, né? E aqui eu estou falando com a Solange que, assim, foi uma amizade que a Abrafin trouxe, né? E o respeito que nós temos uma pela outra, o carinho que a gente tem, né? Acho que isso não tem preço que pague, né? A Abrafin me trouxe amizades de vida, né? Que eu chamo de amizade da vida mesmo, né? E me reforçou laços de pessoas que eu já conhecia, né? A Kiki, por exemplo, né? A Kiki foi fundamental. Sem a Kiki, eu jamais teria conseguido ser a presidente que eu fui, se eu não tivesse a Kiki me dando suporte. E esse sempre foi o objetivo dela, né? A Kiki nunca quis ser a protagonista, não queria aparecer. Ela, não, eu quero te dar suporte. É isso que eu quero fazer. Então, você ter pessoas assim, né, que estão do teu lado nos momentos difíceis, você está enfrentando um desafio, você sabe que você não está sozinho, e na hora de fundar, todo mundo diz, não, tudo bem, vamos lá, é isso aí.
Mas na hora de ajudar mesmo, de fazer concretamente as coisas, né, como a Cibele falou, é da noite para o dia, não dá para esperar e tal. Não são muitos os que fazem isso. E quem faz é um amigo de vida mesmo, né? Um amigo de fé. Um testado amigo de fé, irmão, camarada? Amigo de fé, porque é amigo de ideais, né? Eu acho que quando a gente está unido por um ideal, é um laço praticamente inquebrantável, eu acho, sabe? E assim, a Cibele é, para mim, uma amiga de fé. Uma pessoa que comungou e comunga dos mesmos ideais e que surpreende, quer dizer, não surpreendentemente, mas assim, muito além das minhas expectativas, mostrou um senso ético e um discernimento que eu acho que é raro da gente encontrar. Então, assim como a Cibele, encontrei muitos amigos na área, tanto que eu acho que, desculpe, João, mas a neuro realmente não tem área melhor, não, porque... Assim, agora aguenta. Ele escuta eu falando isso o tempo todo. As pessoas da neuro, nós somos especiais, tá? Nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas generosas e modestas. Modestas. Eu percebi. Então, assim, ó, até a gente vamos fazer um teste. Eu vou fazer um cortezinho desse vídeo, a gente vai postar, e eu quero que todo mundo comente aqui embaixo, nos comentários, a área que atua. Vamos ver aqui vai ter mais frequência. Oh, meu Deus. Eu vou ser xingada até. Imagina. Mas, gente, ó, que bacana essa história aí. E, Sol, a gente falou um pouquinho da tua história lá na Força Aérea, né, na Abrafim também. E como a Cibele falou, né, você tem muitas histórias para contar, eu tenho certeza que a gente teria muitas horas para ouvir aqui ainda. Mas me conta desse teu interesse pelo canto. É real? Você gosta mesmo? Não, eu gosto muito. Ele não está acreditando em mim. Quando eu era novinha, eu cantava na igreja, eu tocava violão, tocava na missa, ficava lá animando e tal. Então, durante muito tempo, eu tocava violão nos encontros, nas coisas, etc. E aí a vida veio e me levou, né? A vida vai carregando a gente para outros lados, e fui apaixonando pela fisioterapia, estudando fisioterapia, sendo fisioterapeuta, lutando pela fisioterapia, correndo atrás da fisioterapia, enfim, e cheguei em um momento na minha vida que eu não sabia nem mais cantar, sabe? Agora que eu estou me aproximando da terceira idade, eu resolvi que eu quero desenvolver outras coisas, né? Eu acho que não desisti de ser fisioterapeuta de jeito nenhum, só realmente vou parar assim que possível, vou parar com a militância profissional, mas, enfim, claro que eu vou estar sempre junto na luta em alguma situação de emergência que surja, né? Mas eu quero ter outros interesses, então eu voltei a tocar violão, voltei a cantar, porque tudo isso também, por incrível... E a gente que estuda o cérebro, né, Cibele? A gente vê o quanto essas coisas fazem bem, porque você desenvolve uma audição que é mais seletiva, você desenvolve memória, porque você tem que decorar as frases, né, as letras, as cifras das músicas, etc. Então, eu estou gostando bastante assim, dessa retomada. Na nossa universidade aqui, o nosso ex-reitor, ele, em todas as formaturas, ele cantava. Assim, ficou até como a marca dele. Acho que dá para sugerir aqui, então, que nos próximos Cobrafins você faça a abertura ou fechamento com né? Vou sugerir. Exatamente. Eu prometo que eu vou ficar lá na primeira filinha e eu levanto para aplaudir. Acho bom, Cibele. É o mínimo que eu espero de você. A gente já está, né, com um tempinho, eu não sei se o João ia falar mais alguma coisa, mas nós não vamos entrar nesse assunto, mas é só para dar um spoiler, já para ficar o convite para uma próxima vez. Mas a Solange, a gente falou de várias coisas, mas a Solange, hoje ela tem uma clínica no Rio de Janeiro, que eu já fui, que é bem legal, e ela atende pacientes lá,
Inspirada na clínica do Hélio Pio, chiquérrima, com, né? Centro, aquele perfume, assim. Então, a Sol ainda está na labuta ali de atender paciente e dar cursos, né, Sol, aí pelo Brasil, e muito que eu falo para ela toda vez que eu quero fazer e nunca dá certo, mas que é muito o raciocínio clínico mesmo, né, na neuro, tem uns, acho que mais específicos para AVC, né, Sol? Sim, sim. Eu agora estou parando um pouco com os cursos, sabe? Eu vou me dedicar mais aos pacientes, de maneira geral, e menos aos cursos. Mas eu continuo dando aula em pós-graduação, né? Então, eu não gosto de me desvincular completamente do ensino, porque eu acho que o ensino me alimenta também, sabe? Eu gosto de conviver com as novas gerações, porque senão você envelhece. E eu não quero envelhecer, quero ficar sempre novinha. Mas é isso, né? Que convive muito nesse ambiente universitário, né? Assim, a gente se sente mais jovem, porque a gente está sempre com pessoas muito jovens, muito cheias de energia, né? Acho que isso é um combustível para nós mesmo. Não, eu brinco, eu sou o exagero, né? Eu, às vezes, acho que eu tenho a cara dos meus alunos de 19 anos. Não sei a diferença entre eu e eles, mas tudo bem. Bacana. Ô, Sol, e quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia com você, onde que te encontra, como que as pessoas fazem para poder ter contato contigo? Pode entrar no meu Instagram, que é o Sol Canavarro. Pode também entrar no Instagram da clínica, que é o @ciência em movimento, Ciência em Movimento. Okay. E tem o site da clínica, né? cienciaemmovimento.com.br. Várias possibilidades. Várias facilmente encontrável. Ok, bacana. Se quem quiser te encontra onde? Quais são os seus contatos aí? Também acho que um meio mais fácil é pelo Instagram. Acho que você pode até colocar aí, João, para nós, né? Mas o João briga porque eu nunca sei decorar. @Cibele Melo Knaut. E também, né? Se a gente sempre fala, né? Eu sou meio faladeirinha, então se tiver alguma dúvida, às vezes, né, só deve acontecer bastante, as pessoas procuram bastante, né, para pedir ajuda, orientação, então estamos aí abertos a isso. Algum assunto específico que você tem falado mais, sim? Assim, eu acabei, né, não falando, mas eu, assim, trabalho com neuroadulto, né, basicamente. E os meus projetos hoje aqui na universidade, eles estão muito voltados à dor neuropática, que é o que eu tenho mais trabalhado hoje, né, com reeducação somatosensorial para dor neuropática, neuromodulação, e, assim, a parte de fisioneurofuncional para adulto, né, eu trabalho muito com AVC, com lesado medular, que são as minhas paixões específicas, né, fora a parte de avaliação. Hoje eu estou... acho que não comentei tanto com a Sol, né? Eu já trabalhava com isso antes, fiz meu mestrado e doutorado com isso, né? Avaliação eletrofisiológica ali com o TMS, e daí hoje estou aprofundando muito isso, né? Até a parte de potencial somatosensorial evocado, enfim. Então, mais são as minhas paixõezinhas. Muito bem. E você? Quem quiser me encontrar, pessoal, no Instagram também, @investidordoutor. Falei que sou da área de fisioterapia traumato-ortopédica, né? Mas tenho tentado dedicar na rede social um pouquinho para falar sobre um assunto que é transversal a todo mundo e que é importante também. Já estou até pensando aqui em fazer uma associação de fisioterapia em finanças. Olha só, vou fazer uma associação rapidinho. Faz uma associação rapidinho aí. Convocar o pessoal, mas assim, é um assunto que é super importante para todo mundo, né? A gente entender um pouquinho sobre finanças, sobre investimentos e como isso afeta a nossa vida, principalmente futura, a gente ter planejamento, então trago um pouquinho de dicas lá na minha rede social sobre isso. Sol, foi um enorme prazer conversar contigo esse tempo aí, a gente aprendeu, viu muita coisa, ouviu histórias, então assim, tenho certeza que todo mundo que acompanhou nosso podcast aqui está super satisfeito, tá assim...
tá feliz agora de, assim, ter chegado ao fim dessa história, mas que ela não acaba aqui, né? Assim, como a Sibeli falou, a gente deve ter material para mais alguns podcasts. Então, assim, já fica o convite de antemão para você voltar assim que for possível. E muito obrigado por ter aceitado participar do Fisioverso. Imagina, eu que agradeço o convite. Vocês foram muito gentis de querer ouvir minhas histórias. Espero que vocês continuem com muito sucesso aí nesse podcast e que, com certeza, vocês vão pegar um monte de gente até muito mais interessante que eu, vai contar histórias muito mais legais. E é importante, né, que as pessoas conheçam as histórias e, através das histórias, conheçam a história da profissão, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Às vezes a gente é fisioterapeuta e não conhece a profissão, não sabe de onde veio, para onde vai. E é isso. Sol, obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer. Sim, é sempre muito bom, mesmo que longe, né? Tá conversando com você. Acho que a gente tem se visto e se falado menos do que deveríamos, né? Na correria do dia a dia. Mas eu tenho certeza que a gente cumpriu a nossa missão aqui dentro do podcast, né? Que foi contar um pouquinho da vida de um fisioterapeuta, né? E da sua vida, que eu acho que, meu Deus, uma baita de uma história, de uma lição de como o sonho de uma pessoa pode, né? Se replicar, se multiplicar e virar o sonho de muitas outras pessoas, e de como isso pode transformar uma profissão, né? Acho que você foi o pontapé inicial que tem ali há 15 anos, né? Falando pelo menos de Abrafim, esquecendo que, né, toda a contribuição também em Crefitos e, né, em associações, na FERJ, enfim, mas o quanto isso hoje tem inspirado tantas pessoas, né? Eu acho que você tem que realmente ter muito orgulho, porque a Abrafim está aí há 15 anos e há 15 anos só crescendo, né? Como a gente tem orgulho de dizer que hoje pouquíssimas pessoas não sabem o que é a fisioterapia, né? Que talvez há 20, 30 e muitos anos atrás isso era muito comum. Hoje acho que a gente se orgulha disso. Eu acho que a gente se orgulha também de que quase ninguém, né, desconheça a importância do trabalho da fisioterapia neurofuncional, o quanto a gente muda a vida das pessoas, né, e o quanto a nossa especialidade, ela cresceu, né, ela veio ali de uma época onde talvez as pessoas achavam que a gente só, né, assim, não deixava piorar, talvez, né, para a gente muda, a gente reabilita, a gente recupera, a gente devolve, né, propósito para a vida das pessoas, e por isso, de novo, né, eu suspeitíssima é a especialidade mais linda da fisioterapia, e acho que você tem uma história nisso, assim, gigantesca, né, não tem nem como mensurar, então, muito obrigada por tudo. Imagina. Enfim, é uma honra, um prazer e uma alegria estar com você, Sibeli, sempre, sempre. Você sabe que eu te amo, né? Também. Então, vamos lá para o nosso encerramento? Nada melhor que com essa declaração de amor para a gente encerrar, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.